Amigos queridos, convidamos a todos a elevar o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre, e sentirmos a Sua presença em nossas vidas. Senhor Jesus, amado Mestre, envolva a humanidade da Terra nas vibrações dulçurosas do Seu amor, para que todos nos sintamos socorridos em nossas necessidades mais profundas. Nós confiamos, Senhor, na vossa misericórdia e no vosso amor, e nos sentimos agasalhados por vibrações sublimes nesta hora. Que o seu Evangelho, Senhor, as boas novas do Reino de Deus, sejam implantadas em nossa consciência. Que os valores perenes do perdão, da misericórdia, da piedade possam se transformar nas forças vivas da caridade, para que onde quer que estejamos, possamos testemunhar do que somos. Obrigada, amigos queridos, pelo amparo generoso. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Nós estamos refletindo sobre a videira e seus ramos. Jesus representando a videira e nós outros ramos verdes, umas vezes ramos ressequidos, outras vezes nesse processo evolutivo tão contínuo que a justiça de Deus nos proporciona. Nós vamos ler um trecho ainda do mesmo capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, sobre a figueira seca, que diz assim: todos conhecemos a parábola, vamos ao comentário dos Espíritos. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências no bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, suas palavras têm o verniz da superfície. Agradam aos ouvidos, mas quando examinados, nelas não se encontram nada de substancial para o coração. Depois de as ter ouvido, se pergunta qual proveito delas se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. Então, nós temos trazido que o fato de nós crermos à luz da razão é um prenúncio de que um dia podemos vir a ser aquilo que já cremos. Mas aquilo que nós cremos é a parte de estarmos absolutamente convictos de que aquela é a verdade. Mas quando a vida nos convida aos testemunhos para nós aferirmos se aquele sistema de crenças é vivo em nós, nos faltou a seiva, porque ficamos
na superfície das interpretações racionais sobre a vida, das interpretações filosóficas sobre a vida, das interpretações científicas sobre a vida, sem, em algum momento, alavancarmos a nossa vontade para que aquilo que eu creio seja uma experiência alienada ao meu ser espiritual, seja uma construção perene no meu ser espiritual. Então a humanidade tem vindo acumulando bastante informações que não encontram ressonância no seu mundo dos sentimentos. A humanidade vem desenvolvendo um sistema de crenças explicativo para a vida, inclusive para a vida do espírito, que o Evangelho traz para nós, mas ainda sem encontrar ressonância íntima. Porque Jesus nos mostra que para que isso aconteça, que eu transforme a crença, que é um sistema de convicção, em experiência, eu preciso desenvolver a fé. A fé é a experiência das minhas convicções, daquilo que eu já creio, daquilo que eu sinto que é a verdade, mas ainda não estou imbuído de uma força para viver. Então, estou convencido de que o espírito é imortal, da pluralidade das existências, da justiça divina. Estou convencido. Mas se a vida me convidar a um testemunho sobre estas questões, eu posso sucumbir, porque não estou vinculada à videira que flui sentimentos que vão nutrir o meu espírito de esperança e me convidar ao testemunho da fé, para que eu possa dizer: isto que eu creio, hoje vivo. E se hoje vivo, me transformo. Então, tem uma passagem no Caminho, Verdade e Vida, a lição Conversão, que vai falar como que Jesus nos traz a conversão de Pedro. Diz assim: e tu, Jesus falando a Pedro, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, Pedro, que era o discípulo mais próximo de Jesus, que passou 3 anos com Jesus em seu próprio lar, e que viu e sentiu e viveu tudo com Jesus, estava assim, convicto, consciente, convencido, absolutamente convencido, porém ainda não convertido. Não é fácil a conversão do homem, quanto afirmam os portadores de convicções apressadas, que é fácil o discurso da convenção e da conversão. A pessoa fica convicta, outro induz que ela esteja convertida, ela faz crer que esteja, porque muitas pessoas nos dizem que estamos em vários credos religiosos, mas não estamos. É fácil a conversão do homem, não é fácil, quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem: eu creio, mas poucos podem declarar: estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Vamos ver o simbolismo disso. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos serem limpos,
cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido, apenas convencido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, que viriam depois, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Então, quando Jesus disse que ele assista aos seus irmãos, que ele confirme seus irmãos assim que estiver convertido, era trazer aos todos que com ele conviviam a experiência do Evangelho. Então, se ele tivesse a experiência do Evangelho, ele assistiria os seus irmãos. Então, a via crucis, vamos dizer assim, de Simão Pedro, que deixaria o espírito aformoseado nas bases do Evangelho de Jesus, foi ele ter feito daquilo que ele estava convencido uma experiência, daquilo que ele já acreditava, do que tinha visto, do que tinha vivido com Jesus, uma experiência íntima, intransferível. Então, os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Ele só poderia dar testemunho depois que ele tivesse passado as experiências pessoais relativas à sua necessidade evolutiva. Porque ele já estava algo sensibilizado. Amava Jesus, acreditava em tudo, viu tudo, mas ele, dentro dele mesmo, não tinha feito nenhuma experiência. Quando o nosso planejamento reencarnatório nos convida a provas, a desafios, são momentos idênticos ao que os apóstolos passaram. É o momento de eu viver do convencimento que já tenho, da crença que já tenho, da convicção que eu já trago. É o momento de eu fazer a experiência e sair acrescido de uma fé fortalecida. E muitas vezes, são inúmeras as vezes, que quando as situações desafiadoras nos acontecem, o nosso primeiro impulso, dissociado da razão, é esquivar-nos, é fugir pelos caminhos dos prazeres fáceis, efêmeros da vida, carregando um sistema de crenças inabaláveis, porém não aplicadas em mim mesmo e, portanto, não valorosas para me sustentar nos testemunhos que a vida me convida. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito, muito mesmo, a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Então, sempre nós queremos valorizar o recurso da providência divina em nossas vidas, nos convidando à estruturação da fé. Então, nós aqui podemos dizer de tantas coisas que nós já estamos convencidos na doutrina espírita,
convencidos no Evangelho de Jesus, mas não aplicados na intimidade do meu ser espiritual, portanto, não é uma aquisição, não se transformou em obras de fé. Não fomos capazes de dar o testemunho muitas vezes, outras sim. E sobre aquilo que hoje na maturidade nós fizermos uma apreciação da linha do tempo da nossa reencarnação, nós podemos perceber quão imaturos nós fomos, quão despreparados, quanto acreditávamos mais em nós mesmos do que nas leis de Deus, quantas leis achávamos que eram nossas leis, regidas pelo nosso pensamento. Então, esse estado equivocado que nós passamos é um estado que a gente chama de alienado do pensamento, para não dizer loucura. Vivemos encarnações em estados alienados do pensamento, para não dizer loucura, sem testemunharmos aquilo que nós já temos como convicção inabalável. A estruturação da fé, ela só se fará em nós quando tudo o que nós já entendemos, aplicarmos como experiência. Essa é a obra do Espírito, né? Para que a gente não seja a figueira seca, que desgarrou do ramo principal, que desgarrou do tronco, que não recebe o fluxo divino, que escolheu viver no verniz das aparências, que se aformoseou externamente, mas que se tocada esfarelaria, não sobraria nada, que é diferente do vigor do espírito. O espírito vigoroso, o espírito que tem uma chama viva, que ele vai, que ele realiza, que ele experiencia do que já sabe, esse vigor do espírito é a fé, é a experiência. E essa experiência de fé está relacionada a estarmos no fluxo da videira, que é Jesus, em favor de todos nós. A Célia falou, essa é a obra do Espírito. Se nós encontrássemos no caminho alguém que nos olhasse em espírito e nos fizesse a pergunta: como vai a obra? O que nós responderíamos? Quando nós estamos no mundo espiritual e fazemos um planejamento reencarnatório, naquele momento, nós, junto daqueles que nos amam, encomendamos para nós mesmos uma obra. E quando alguém encomenda uma obra, quase que entrega pronta a planta. Essa é a obra que eu quero que você faça. E para isso, eu vou, olhando a obra, te dizer e mandar entregar quantos tijolos, quantas portas, quantas telhas, quanto ferro, quanta pedra, quanta janela, e assim sucessivamente. Nós estamos aqui na Terra reencarnados para erguer a obra. E a obra sou eu. Qual é a minha obra? A obra sou eu. É o que eu estou
me tornando. É o que eu estou sendo a cada dia. E se eu não consigo ser a cada dia, eu não faço a obra. Então, se alguém de novo nos perguntasse: e aí, irmão, como vai a obra? O que nós responderíamos? Porque todo o tempo todo, nós temos que responder isso à nossa consciência. E às vezes, nós olhamos para aquela janela que nós combinamos que íamos colocar em tal lugar, e às vezes aqui a gente pensa que ela é tosca demais. Que ela não é bem aquilo que a gente gostaria de colocar naquela parede. Só que a obra foi encomendada. Então, essa obra, que somos nós mesmos, ela não se faz na proporção que ela precisa ser construída sem esse movimento agora da conversão. Porque a obra desta reencarnação dependerá doravante desse converter. Do quanto realmente nós estamos neste propósito. Não tem como, amigos, nós falarmos do Evangelho sem trazermos imagens. Porque o Evangelho é sentimento. E só com a cabeça, só com o raciocínio, a gente não chega. Então vamos buscar uma imagem para tentar elucidar o que eu estou querendo dizer. Vamos imaginar que nós estivéssemos numa rua belíssima e víssemos uma casa espetacularmente bela. E que tivéssemos a feliz oportunidade de adentrar esta casa. E que nós chegássemos num cômodo e víssemos na parede um quadro de Monet pintado com uma cena de um campo de lavândola em Montpellier, na França, que ao olhar a gente seria capaz até de sentir o aroma. E que nós olhássemos para o chão e víssemos um tapete extraordinariamente tecido. E ao lado uma luminária muito delicada. E que nós pedíssemos autorização para o dono da casa que retirássemos por um momento o quadro da parede. E com um formão minúsculo fizéssemos um buraquinho, tirássemos 1 milímetro da tinta e depois 1 milímetro do cimento da primeira camada. E fôssemos colocando na palma da mão o pedacinho de tinta que soltou, a poeirinha do cimento, 3 ou 4 grãos de areia,
até que a gente chegasse no ferro. E ali também, com o formão, bem delicadamente, tirássemos uma fagulha. E com aqueles elementos na mão, nós pudéssemos dilatar as nossas percepções para entender como é mesmo que aquele grão de areia se formou. Que aquela lasquinha que nós tiramos do cascalho se formou. E como que aquele ferro gusa, que está ali dando sustentação para aquela parede, que agora sustenta toda aquela beleza, se fez. E aí nós íamos observar, olhando a natureza, como foi a história daquele grão de areia. Que para aquele grão de areia se formar, para que milhares de moléculas de quartzo e de outros elementos formassem um grão de areia, para que fundisse ali, quanto calor, quanta tempestade, quanto trovão, quanto raio, se fez necessário para que aqueles elementos ali na mão pudessem existir. E sem que soubéssemos ou percebêssemos, atrás daquela tinta, daquele quadro, daquela cena, tem a grandeza de Deus manifestada de todas as formas. Tem o trovão, tem a chuva, tem o vento, tem o calor, tem o frio, tem todos os elementos da natureza. E um dia juntamos tudo isso, erguemos a obra, e aí resolvemos pintar, resolvemos colocar o quadro, a luminária para iluminar, o tapete para aconchegar. E aquele sentimento que nós tivemos ao entrar naquele ambiente, que é um sentimento, quando nós entramos num ambiente que é aconchegante, que é belo, que é harmonioso, que é perfumado, que é delicado, tudo em nós vem com uma força muito grande para o sentimento. Então, a nossa obra não é diferente. Não é diferente desse cenário. É necessário que a gente vá construindo a obra, arrastando o ferro, arrastando na carriola a areia, o cimento, lixando a parede para pintar, e todo esse processo, até que um dia nós possamos nos sentar na sala de estar. E aí não só nós, mas todos aqueles que adentrarem ali ficarão enriquecidos com a grandiosidade do ambiente. Nós estamos falando isso para que possamos compreender que desta vez, ao retornarmos, aquela parte da obra que nós viemos fazer, nós vamos ter que entregar. Porque é assim. A gente entrega para o mundo a obra, para o universo. Quando nós fazemos a obra, a gente entrega. Terminou aquele pedaço, a gente entrega. Então, para que essa obra
Fique pronta. Vamos nos deter na última frase de ontem, do trabalho que Emmanuel trouxe para nós, do converter. Então, ele diz assim: quando o nosso raciocínio estiver unido ao sentimento, terminou o nevoeiro. Porque com nevoeiro não dá para construir a obra sem enxergar. Terminou o nevoeiro da negação. Terminou o nevoeiro da negação, da incerteza e da dúvida. E aí, o Senhor determina e eu obedeço. Nós vamos ter que entrar no clima da obediência. 25 horas por dia. Senhor, eis-me aqui e eu te obedeço. Quando eu falar com a Maria, com o João, com o Pedro, quando eu fizer tal coisa assim, assado, quando eu pensar isso, aquilo e tal, estarei no estado de obediência para que a obra se faça com os elementos que nós estruturamos ainda no mundo espiritual, porque a obra foi encomendada. E se eu não tiver com você, que faz parte dos elementos da obra encomendada, eu não entrego a obra. Eu vou precisar de mais um tempo. Eu vou precisar de mais uma reencarnação. Mais 2, mais 3, mais 5. Porque os amigos espirituais têm nos dito que, ao contrário do que nós pensávamos, o planejamento reencarnatório, na grande maioria das vezes, ele leva múltiplas reencarnações para ser realizada. Por quê? Eu faço o planejamento, eu estabeleço a planta, eu seleciono os elementos e depois mudo de ideia. Não entrego a obra. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, mil vezes obrigado por este momento que nos encontramos em seu nome. Estamos desejosos de nos entregarmos com alegria e bom ânimo a este momento que o Senhor nos convida a fazer esta obra e entregá-la para a humanidade. Nós te agradecemos, Senhor, pela obra de Paulo,
Nós queremos te agradecer, Senhor, pela obra de Pedro. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela obra de João, de Tiago, dos teus discípulos todos, Senhor. Queremos te agradecer pela obra de Francisco de Assis. Queremos te agradecer, Senhor, pela obra de Kardec, de Eurípides. Queremos te agradecer, Jesus, pela obra de Gandhi. Queremos te agradecer, Senhor, pela obra de Newton. Queremos te agradecer, Senhor, pela obra de Beethoven. Queremos te agradecer, Senhor, pela obra daqueles que foram anônimos, mas que nos sustentam nesse momento, pela expressão da humildade. Jesus, divino amigo, de joelhos postos, queremos te agradecer pela sua obra. Grandiosa obra, Senhor. E motivados, nesse momento, te rogamos ao coração amoroso, que nos auxilie a construir a nossa choupana, Senhor, a nossa pequenina obra, mas que ali possamos agasalhar o espírito imortal que somos. Obrigado, Senhor, por esta manhã em nossas vidas. Mil vezes obrigado, Jesus, porque nos encontramos no Brasil, na pátria amada, irmanados com aqueles que nos sustentam, que combinaram de estar conosco, para que pudéssemos nesta oportunidade, como galhos, ramos da videira, que nós nesta oportunidade iríamos florescer e frutificar o fruto do amor, Senhor, da caridade. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre.